E aí, galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes, o Dr. Ayata, tá? O Kiki aqui de Caratinga, para colocar mais um vídeo aí no canal, dando seguimento ao material que ficou prometido sobre projéteis, buscando enriquecer e trazer, quem sabe, até um conhecimento extra para os colegas amantes das armas de ar comprimido e praticantes desse esporte que é o tiro desportivo com as armas de ar comprimido, tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre projéteis, sendo que da última vez que falamos, eu deixei essa tela aqui, ó, prometida, falando que a gente ia falar no próximo vídeo e nós vamos cumprir isso agora então, falando sobre forma, precisão e efeitos. Isso nos projéteis, é claro. Eu decidi explorar um pouco mais a fundo, embora em todos os assuntos, se você for falar a fundo mesmo, você vai gastar muito tempo e poucas pessoas têm paciência para vídeos mais longos, né? E mesmo que a gente fale um pouquinho mais detalhado, mas a gente fica sempre às vezes na superfície mesmo, mas eu decidi detalhar para explorar um pouco mais da riqueza desses detalhes aqui, tá? Nos projéteis. Então eu vou fazer esse vídeo de hoje falando só sobre a forma dos projéteis, porque esse assunto ele é muito rico. Então nós vamos explorar hoje somente a forma de um projétil, tá? E o que nós podemos dizer sobre forma de um projétil ou sobre o formato de um projétil? É uma consideração muito interessante essa que vem aí agora a seguir, que diz que os melhores resultados que uma arma pode oferecer vêm da perfeita relação entre a capacidade da arma e a performance do projétil. Então, as armas que apresentam um resultado muito bom agrupam muito bem, desde distâncias pequenas até longas distâncias, elas conseguem esse agrupamento porque houve um balanceamento, uma equalização quase que perfeita entre a capacidade da arma e o projétil que ela está disparando. Porque qualquer desalinhamento que houver entre o projétil e a arma, o resultado fica afetado. A gente pode ver isso se você tem a sua arma e faça uma experiência para ver, compra um chumbinho de baixa qualidade, ruim, está sem formato direito, e dispara com a sua arma e tenta fazer um agrupamento a 10 metros com eles e depois põe um chumbinho melhor. E você vai ver que o chumbinho, ele tem a ver com o agrupamento, com o desempenho da arma. Por isso essa colocação aqui, que os melhores resultados vêm de um perfeito relacionamento entre a arma com a sua capacidade, seja ela de baixa, de média, de alta potência, e a performance do chumbinho. Então, havendo um chumbinho de boa performance, ele vai melhorar o resultado de qualquer arma. Qualquer arma, se disparar com um chumbinho melhor, ela apresenta resultados melhores. Porém, os resultados excelentes vêm desta relação estreita que tem que existir entre a arma e o chumbinho. Isso, nós podemos continuar dizendo que a ciência, buscando essa relação, na busca desse casamento perfeito entre a capacidade da arma e a performance do projétil, a ciência começou a atuar. Os amantes das armas, eles descobriram que precisava de haver uma boa arma, mas toda boa arma requeria um bom projétil. De nada adiantava a arma ter o melhor cana, a melhor precisão, o menor recuo, a menor vibração, está tirando na condição mais ideal sem vento, se o projétil não fosse bom. Então, buscando, tá, esse casamento, foi até a colocação que eu fiz aqui, ó, essa união perfeita entre a capacidade da arma e o projétil e a performance do projétil, a ciência se pôs a marchar juntamente a favor de nós, os atiradores, havendo destaque para algumas ciências,
como, por exemplo, a matemática, a física, a química e o registro de alta definição. Há outras ciências também, mas estas se destacaram foi usando ou empregando estas ciências que se melhorou muito a performance e o resultado das armas, dos projéteis e, consequentemente, do tiro preciso em si. Como essas ciências ajudam? Vamos dar uma passadinha rapidinho aqui. Por exemplo, a matemática. A matemática nos ajuda num tiro de precisão, no conseguir extrair de uma arma ou de um projétil o melhor que ele pode dar, através das fórmulas que ela criou, que nos ajudam muito no cálculo balístico. Hoje nós sabemos que a fórmula para você calcular o coeficiente balístico, a densidade seccional do projétil, isso nós vamos falar lá na frente também, e outras coisas, mas a distância, o declínio do projétil, o desvio do projétil, o efeito Coriolis aplicado a ele, o efeito Magnus aplicado a ele, todas essas fórmulas possibilitam com que nós tenhamos cálculos balísticos para tiros a distâncias diferentes, em potências diferentes, com projéteis diferentes também. Então a matemática caminhou a nosso favor, nos trazendo as fórmulas para os cálculos de tiro de precisão. E a física? A física, ela colaborou e colabora nos explicando fenômenos e forças atuantes e resultantes. Hoje a gente tem como calcular a pressão atmosférica naquela altitude para saber o tanto que ela vai ajudar no declínio do projétil. Nós temos como calcular o efeito da velocidade do vento, da umidade e diversos outros fenômenos que a física acabou por nos explicar, e também nos explicar as forças que atuam no projétil, como o arrasto, como o declínio pela gravidade, etc. E as forças resultantes. O que acontece quando do impacto, quando da perfuração, quando do choque. Então, hoje nós entendemos muito melhor o comportamento de um projétil, os efeitos dele, porque a física se pôs como aliada nossa, nos trazendo essas explicações. A química nos ajudou, nos fornecendo uma alquimia perfeita para que descobríssemos compostos e ligas que nos levassem à produção dos melhores chumbinhos, às vezes com a melhor massa, a melhor densidade e com material contundente ou um material que se espalha no alvo, né? Ele tem aquela capacidade de se abrir quando toca o alvo. Então esses compostos e essas ligas vieram através da ajuda da química, que atuou também em favor da construção de projéteis, de armas e do tiro em si. E o registro, que é o chamado registro de precisão, tá? Que é aquele registro que tanto se faz com a famosa caderneta do atirador, quanto com fotografia e filmagem de alta definição. Hoje, quando se lança um míssil, quando se lança um projétil, quando se faz um teste, ele é acompanhado de uma filmagem em alta resolução, de fotografias, porque elas vão possibilitar ver aquilo que o olho humano, nas suas limitações, não consegue ver. Então hoje o slow motion, os muitos megapixels estão aí a nosso favor para nos ajudar em relação ao projétil. Nós não podemos cometer injustiça, então vamos aqui falar que há outras ciências auxiliares também, que poderiam terem sido elencadas aqui, mas ficaria muito longo, eu não quis fazer, eu deixei para que ficasse apenas aquelas que os atiradores vão encontrar, vão se deparar com elas mais no dia a dia, no exercício do tiro, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui. Isso aqui é uma máxima, tá? Que eu gostaria que todo mundo pensasse, para que nós convivamos melhor com as oposições que temos por gostarmos de atirar com armas de ar comprimido. E essa máxima é o seguinte: entre as ações esperadas no arremesso de um projétil
está em posição de danos ao alvo. Por isso o projétil e a arte do tiro é tão hostilizado. Por que as pessoas hostilizam tudo? Quando você fala que você tem um canal de tiro, as pessoas, não, mas que é isso? Não pode, tem que desarmar, tem que fazer, tem que deixar de fazer, isso é um absurdo, isso gera violência, porque o projétil, a figura do projétil, entre as muitas coisas que se espera dele, está essa aqui, ó, a imposição de danos ao alvo. Ele perfura, ele amassa, ele deforma o alvo. É claro que o tiro praticado do jeito certo, isso só dá prazer. Mas essa imposição de danos ao alvo entrou na cabeça de muita gente, foi até trabalhado por certos setores da sociedade, certos setores até com boa intenção. Tá? Eles só não souberam separar. Eu costumo dizer que eles, para poder matar o carrapato, estão querendo matar a vaca. Ao invés de ir lá e falar, olha, nós vamos regulamentar o tiro vai ser só assim, às vezes não pode, eles dizem não pode atirar de jeito nenhum. Então, como eu disse, ao invés de matar o carrapato, vai lá e mata a vaca, acaba logo com tudo e pronto. E não é assim que funciona, a gente sabe, mas fazer o quê, né? Então, fica essa máxima aqui, que entre as ações esperadas do arremesso de um projeto está a imposição de danos ao alvo. Por isso, ele é tão hostilizado. Então vamos entrar aqui agora de forma mais direta no aspecto forma do projétil. Vamos lá então. A forma ou o desenho de um projétil ou design, vamos falar assim na linguagem de hoje, né, mais atual, se usa essa expressão aqui, o design. A forma ou desenho de um projétil, além de personalizá-lo, traz algumas implicações. É claro que cada projétil é personalizado, tá? Os projéteis, eles têm forma que a gente pega, hoje quem convive muito já sabe, não, esse aqui é um ponta chata, esse aqui é um hollow point, porque o desenho, o design do projétil, ele personaliza o projétil, ele agrupa o projétil numa determinada classe de projéteis, mas ele faz algumas coisas a mais, além de personalizar o projétil. Essas outras implicações que uma forma traz a um projétil são estas, tá? A aerodinâmica. Então tem formas, tem projéteis que tem formato mais aerodinâmico e tem projéteis que tem formatos pouco aerodinâmicos. Então o design de um projétil faz com que ele seja mais aerodinâmico ou não, com que ele rompa melhor a resistência do ar ou não. Também o desenho de um projétil, a forma de um projétil, implica na concentração e transferência de energia, porque há projéteis que concentram muita energia perfurando, há projéteis que concentram muita energia causando impacto, há projéteis que concentram muita energia causando deformação, tá? Outros estilhaçando. Então, toda essa concentração de energia e como essa energia se transfere para o alvo está em fator da forma. Um dos fatores é a forma do projeto. Está também em função da massa, do material que é usado, mas o formato é essencial. Se a massa ou material que é usado não tiver a forma certa, ele não é capaz de transferir energia de acordo com aquilo que é o desejo do atirador. Então, o desenho de um projeto ajuda também na concentração e transferência de energia, tá? E ajuda também no potencial efetivo de danos, porque vocês vão se lembrar lá, quem viu a primeira aula, quem não viu, vai lá dar uma passadinha, vale a pena assistir toda, que há projéteis que têm efeitos otimizados. Eles, além de perfurar, eles vão trazer um efeito além da perfuração, tá? Como, por exemplo, os projéteis que se fragmentam. Ele não só perfura, como também ele se fragmenta lá dentro. Então, ele potencializa o dano. Então, isso está em favor da forma do projeto. Meu projeto, para se fragmentar, ele precisa de ter um formato próprio para que isso seja possível. Então, quando você estuda a forma de projétil, você vai descobrir esse detalhe interessante, que ele influi em todos esses detalhes aqui. Ainda sobre forma,
nós podemos dizer o seguinte, que embora haja variedades de formas, 3 formas se consagraram. Eu pensei a princípio em falar de muitas outras formas, depois eu parei e pensei, não adianta ficar falando muita coisa, depois eu posso até fazer uma versão, um upgrade dos vídeos sobre o projeto, falar sobre eles, mas eu decidi falar mais daquelas que se consagraram e que nós estamos em contato com elas mais diretamente, pelo menos a nível de Brasil, tá? Então vamos falar aqui quais são essas 3 formas de projétil. A primeira é o formato esférico. Tem aí uma fotozinha, vocês estão vendo, de um projétil de forma esférica, tá? Esse projétil, e eu quero até não só dele, dos demais, falar um pouquinho da história desse projétil, tá? Então nós vamos colocar aqui um quadrozinho e mencionar alguns detalhes que dizem respeito a esse projétil. Primeiro, ele é considerado o pai de todos os projéteis, porque até onde os relatos dão conta, a primeira experiência do homem com projéteis em armas foi a experiência com o projétil redondo. Naquela época se entendia que esse formato, porque se jogava qualquer coisa, uma fruta redonda, ela rolava com mais facilidade do que outro formato, que um quadrado, que um cubo, etc. Então, eles entenderam que o formato, que o projétil esférico iria ter uma resposta maior no campo de batalha ou no emprego junto com as armas. Então, ele foi o primeiro projétil usado, tá? Pelos homens junto com as armas. Por isso que é considerado o pai de todos os projéteis, tá? Ele, como eu falei aqui, foi o primeiro formato empregado e reinou por muitos anos, e ele era fatal. Ele não era preciso, mas era fatal. Até hoje esse tipo de projétil, ele inflige um dano muito grande quando ele acerta o alvo. Então, empregou-se a princípio esse projétil, que é o projétil esférico. O que aconteceu com ele, apesar dele ter reinado muitos anos? Ele caiu em desuso por ser pouco preciso, tá? Os estrategistas de guerra, ou quando das guerras, ou quando usa na caça, a média era essa, para cada 10 tiros disparados, apenas 3 chegavam certinho ao alvo, porque ele não tinha precisão. Sobretudo hoje nós sabemos, porque os canos não eram raiados, eram de alma lisa. Depois, quando começaram a entender que podiam raiar, o projétil redondo, o esférico, não aproveitava bem o raiamento. Então ele acabou caindo em desuso por ser pouco preciso, mas foi o primeiro projétil utilizado nas armas. Como nós não vamos falar aqui de projéteis no geral, eu me propus a não falar sobre arma de fogo, tem outros canais que falam sobre isso aí, e outras armas, embora eu tenha muito material acerca, eu vou afunilar agora, voltando só para a arma de ar comprimido, e esse que eu mencionei, porque ele também é usado nas armas de ar comprimido. O projétil que sucedeu o do formato esférico, nós estamos falando de forma, foi esse que vem aqui agora, que é o formato diabolo ou diabolô, que é esse que vocês estão vendo aqui circulado pelo mouse, que até hoje está aí no nosso meio e é um projétil considerado muito bom, tá? Então esse formato aí, eu quero crer que todo atirador já entrou em contato com ele. Agora eu quero colocar aqui, nós vamos falar da história, deixa eu puxar aqui, vamos falar da história também do projétil diabolo ou diabolô, e eu quero aqui que vocês prestem muita atenção, porque isso é importante, porque eu já encontrei pessoas que têm uma certa resistência ao uso desse projétil por causa do nome, projétil diabolô. Então vamos falar aqui da história dele, vamos puxar aqui. Por que o nome diabolô ou diabolô? A gente precisa, quando fala desse projétil, saber que há uma diferença entre diablo e diabolô. Existe uma diferença. Diablo, em espanhol, é o nome que se dá ao adversário da alma do homem. Mas diabolô é outra coisa totalmente diferente.
Aí o que ocorre? As pessoas começam a achar que o nome do projétil tem alguma coisa, com perdão, eu não gosto de nenhuma palavra pesada, são coisas que eu faço questão que não haja na minha casa, na minha vida, vou usar aqui só no sentido didático. Muita gente entende que tem alguma coisa a ver com Satanás em relação a esse projeto, porque por causa do nome dele, Diabolô. Mas nada tem a ver Diabolô com diablo. O que era um Diabolô? Eu vou trazer então da história aqui para vocês saberem. Diabolô era esse instrumento que vocês vão ver aqui agora, tá? Era esse instrumento, vocês vão ver que ele tem a cinturinha, ele se parece com esse projétil aqui. Era um instrumento que os malabaristas usavam e usam ainda hoje para praticar malabarismo com esse material aqui, que são duas ogivas, duas formas ogivais que são unidas, por onde essa cordinha que vai passar aqui no meio, e o malabarista segura esses dois pauzinhos aqui, e ele vai fazer uma série de malabarismos com esse instrumento aqui. Esse instrumento, ele era chamado de Diabolô. A origem dele foi na China, segundo relatos históricos. Tem aqui uma chinesa praticando aqui a arte do Diabolô. Na China se praticava, e era uma arte de malabares muito apreciada pelos os imperadores, e depois, quando ela se espalhou pelo mundo, por pessoas do mundo todo, e ainda hoje, vamos puxar uma foto aqui, existem malabaristas. Vocês estão vendo aqui a foto de um malabarista em um circo, fazendo malabares aqui, exercício de malabarismo com o Diabolô, que é esse brinquedo, esse instrumento aqui. Então, Diabolô nada mais é do que esse instrumento. Vamos colocar ele aqui pertinho do projétil aqui, que está perto do projétil. E quando se desenvolveu esse projétil com esse formato, ele lembrava esse formato de ampulheta do projétil aqui, lembrava esse instrumento Diabolô, e eles começaram a falar, é um projétil tipo Diabolô, tipo esse instrumento. Eu fiz questão de deixar essa explicação, porque eu sei que há muita gente que tem dificuldade, ou que tinha dificuldade, que eu espero que fique sanado agora, até quando pronunciar o nome, ou falar desse tipo de projétil, tá bom? Então, esse projétil, ele surgiu na busca por precisão. Sabia-se que o projétil redondo não dava muita precisão, esférico. Eles então partiram para o uso desse formato, e eu quero aqui ainda colocar uma parte da história aqui. Eles chegaram a ele através da peteca, tá? Quem conhece peteca, eu não coloquei aqui nenhuma foto, não lembrei na hora, tá? A peteca tem aquela base de baixo, você vai ver que ela lembra mais ou menos aqui um Diabolô aqui, ó. A peteca, ela tem aquela forma, e a pena, quando você bate a peteca para um colega, o que acontece? Você bate, ela vira no ar e sempre cai na mesma posição, porque aquela frente dela, nós podemos comparar aqui onde o mouse está passando da cabeça do projétil, e as penas, onde está aqui a asa do projétil. Eles viram, olha, as penas estabilizam a peteca e sempre fazem com que a ponta da peteca toque numa única direção, o objetivo que é o time oponente. Então, baseado na peteca, desenvolveram esse projétil, tá? Que por ter essa cintura, que uns chamam de cintura de vespa, lembrava-lhes o Diabolô, que é esse instrumento, então passou a se chamar projétil Diabolô. Vamos aqui adiante, então, tá? Não se sabe exatamente quando esse projétil surgiu, tá? Porém, sabe-se que em 1880 ele ainda não existia, já existiam espingardas de ar comprimido, já até antes que isto, mas os tiros eram feitos com chumbinhos esféricos, tá? Então, até 1880 não se tem nenhum relato que se sabe. Se alguém souber, por favor, até me ajude, me envie um e-mail, me notifique, mas não se sabe da existência dele, não há relatos da existência dele, mas se sabe que em 1905 ele já estava no mercado. Então, a data que ele surgiu
não é precisa, mas é entre 1880 e 1905, sendo que em 1880 não tinha relato dele, em 1905 já se falava dele, porque foi lançado no mercado em 1905 esse rifle aqui, o rifle Lincoln. Vamos colocar uma foto dele aqui, que era um rifle de ar comprimido underlever, tá? Era essa joinha que vocês estão vendo aqui. E já vinculado a esse rifle tinha o projétil no formato Diabolô, tá? Então nós podemos colocar aqui que ele surgiu vinculado aos rifles smoothbores, tá? O que são os rifles smoothbores? Antigamente, quando surgiu nos primórdios da criação das armas de ar comprimido, elas eram todas big bore, ou seja, armas que usavam projéteis muito grandes. Big é grande, né? Grande furo, como se fosse assim. E eles começaram então a diminuir o tamanho do projétil, diminuindo, e chegaram então aos smoothbores, que são esses rifles, do qual esse aqui é um exemplar dele, de 1905, foi lançado em 1905, tá? Pela BSA, e ele já era de calibre pequeno, calibre 22. Então aqui surge o projeto do formato Diablo, tá? E eu quero colocar aqui só para encerrar mais uma curiosidade interessante, porque olha que coisa interessante, eles eram mais precisos mesmo em canos não raiados. Igual eu falei, eles olharam muito a peteca e descobriram que a peteca tinha uma certa estabilidade no voo e testaram inclusive o projeto no formato Diabolô em canos não raiados, e o resultado dele nos canos não raiados era melhor do que o chumbo esférico. Nos canos raiados então era ainda muito melhor. E para vocês terem ideia, segundo curiosidade, quando está passando o mouse, ele derrubou 100 anos de agrupamentos de 1 polegada a 30 pés, a 10 metros mais ou menos de distância, tá? Para você ter uma ideia, durante 100 anos o melhor agrupamento de 1 polegada que se conseguia era 10 metros. Mas quando surgiu o chumbinho Diabolo, ele empurrou essa medida de agrupamento de 1 polegada de 30 para 60 pés. Isso é tão grandioso para a época que proporcionalmente é como se hoje, né, equipar-se hoje a uma PCP a agrupar 1 polegada a 200 jardas. Tá? 200 jardas não são 200 pés, um pé tem 30,48 centímetros, uma jarda tem 91,40 alguma coisa centímetros. Então, 200 jardas é quase 200 metros, 60 pés são mais ou menos 20 metros, me parece aí pela conta, aí, coisa assim, 18 metros por aí, tá? Então, para você ter ideia, o feito que o chumbo tipo Diabolo trouxe na época foi empurrar um agrupamento, dar uma precisão ao dobro de distância de que eles estavam acostumados a alcançar em 100 anos, tá? Então, isso foi uma coisa extraordinária. Então, devido a isso, o chumbinho Diabolo revitalizou e deu grande impulso às armas de ar, porque na época havia pessoas que achavam muito pouco treinar 30 pés. Quando ele passou a precisão de 1 polegada para 60, era preciso a maior distância também, mas ela agrupava 1 polegada a 60 pés, ele revitalizou, as pessoas começaram a se interessar, tá, pelo tiro, pela arma de ar comprimido, que ela era precisa a uma distância maior, e isso trouxe um impulso muito grande ao esporte, à produção de armas e de projéteis. Vamos então aqui adiante. O terceiro formato é o formato cônico, do qual tem aqui uma foto aqui do lado também, para vocês terem ideia do que é o chamado formato cônico, projétil em formato cônico. Ele é diferente porque ele não tem essa cintura que o formato tipo Diabolo tem, ele é mais inteiriço no seu corpo, tá? Ele se difere nisso. Vamos falar um pouquinho da história dele também, tá? Porque nós falamos dos demais, vamos falar dele. Em busca de melhor performance e maiores velocidades, a Sheridan criou em 1947 o chumbinho não acinturado, que é esse aqui, ó, ou não cinturado, inaugurando uma nova era de projéteis.
Em 1905 a gente tem registro de Diabolo, e em 1947, tá, 42 anos depois, a Sheridan traz então essa novidade, que é o chumbinho não cinturado. E ele é hoje uma grande promessa para tiros que tenham condição de aproveitar melhor a acurácia, melhor trajeto aerodinâmico, voo, tá? Melhor entrega de energia, e isso gera ainda hoje algumas controvérsias, tá? Então, acerca dos formatos básicos com os quais nós vamos nos deparar, são esses três aí, e fica aí também um pouquinho da história deles. Nós vamos então deixar para a próxima aula, para não ficar muito longo, para a gente continuar aqui falando aqui, já entrando em outros detalhes dessa matéria aqui, que vai abordar forma, precisão e efeitos. Eu espero, galera, que vocês gostem, tá? Não falo isso buscando qualquer reconhecimento, mas é necessário muita pesquisa para condensar informações assim, e eu quero dizer que pode que alguém tem alguma controvérsia, alguma coisa que ele tenha lido diferente. Eu pesquiso muito há muitos anos, e as fontes todas minhas me levam a esse material que eu estou passando para vocês. Mas se alguém tiver outra informação diferente, manda para o Kiki, para o Dr. Ayata, e vai ser um prazer divulgar, tá? Gostou? Dá um joinha no canal, para a gente saber como é que está a aceitação do lado de lá. O próximo eu já vou começar a produzir, e espero enriquecer a galera, e vão ser algumas aulas, porque essa matéria, além de gostosa, ela é boa, e ela vai ajudar muito você nos seus disparos, e no bom uso, e na alegria que a sua arma de ar comprimido pode trazer. Ok, galera? É o Kiki, é Arquimedes aqui de Caratinga, e o Dr. Ayata, desejando um abraço à galera do canal aí.